Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Vamos embora aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não errará e nem se desviará do bem. Então, gente, vamos aqui, no último vídeo nós paramos no finalzinho do 11, né? Fizemos até o 11. Vamos fazer aqui, começar aqui no 12 de Marcos. Creio eu que esse aqui é. O livro de Marcos, esse vai ser o último vídeo. Que é bem. Não é tão curto, mas também não é tão longo. Então, gente, bora pra palavra de Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, né, peça pra Deus, dê sabedoria pra você abrir seu entendimento. E leia todo dia um pouquinho. Duvido que a sua vida não vai mudar. Duvido. Então, gente, aquele que lê a Bíblia e tem caráter, né, pra ler, caráter pra com Deus, as coisas melhoram 100%. Então, gente, sem muita conversa, embora para a palavra de Deus. Bora para a leitura da Bíblia. 12 de Marcos. Começa assim. O textuário diz: Parábola dos lavradores malvados. 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a esses por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, pegando dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes em essa escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem na alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois,
Quando ressuscitarem, de qual desses será mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando Jesus dizia, ensinando-nos no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, e, ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que a todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. 13. O sermão profético, o princípio de dores. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes, vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhe começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim,
para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua, a grande tribulação. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar o seu vestido. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito. É verdade. Que tem de falso profeta por aí, falsos Cristo. É só a gente abrir o olho. O sermão profético continua. A vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua, a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. 14. Consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não, na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E, estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro. Deu muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podiam vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse,
Deixai-a para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Este fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos. Ele disse-lhes: Ide à cidade, é um homem que leva um cântaro d'água, vos encontrará. Segui-os. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-o ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E, quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E, comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus em Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu queira, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Perdoe, pessoal. Porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai.
Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E, logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciães, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe a mão e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. E um certo mancebo o seguiu, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam esse contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a lhe perguntar, e disse-lhes, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes punhadas, e a dizer-lhe, profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. E, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois o que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Ele começou a imprecar e a jurar, não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E, retirando-se dali, chorou. Jesus perante Pilatos. E, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselhos, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumavam soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás,
que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabe que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondeu-lhe e disse outra vez: Que quereis que faça daquele quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de crucificar. A crucificação. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sorte, para o saber o que cada um levaria. E era a hora terceira. E o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam um para os outros, zombando: salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre. E pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, à sepultura de Jesus. E chegada a tarde, por quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro, lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde o punham.
a ressurreição. 16 de Marcos. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um mancebo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas idem, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E, saindo eles apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, vendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. E indo esses, anunciaram-nos a outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando ele assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois que lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Gente, aqui terminou o livro de Marcos. 16 capítulos. Depois nós vamos iniciar aqui o Santo Evangelho segundo Lucas. Parece que eu tô com a língua presa, meu Deus. Então, gente, essa foi a leitura dos últimos capítulos de Marcos. E antes de eu terminar aqui, eu vou falar com vocês. Esses dias eu cacei aqui no YouTube o filme Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Eu não sei se vocês já assistiram ou não, mas quem não assistiu, procura aí. Paixão de Cristo. E assistam. Eu acho que todo cristão deveria assistir pelo menos uma vez no ano. Porque pra gente dar valor na morte de Cristo. O que ele fez por nós. Porque esse filme que o Mel Gibson dirigiu, ele, se não me engano, é de 2004. Acho que é. Foi o filme mais próximo, né? O que mais assim, que se aproxima de tudo que aconteceu com Jesus Cristo na crucificação. Porque ele leu, né, a Bíblia. Os evangelhos aqui, para poder fazer o filme. E ele também se baseou num livro de uma Ana Catarina e não sei o que aí. Um livro que ela tinha as visões de Jesus Cristo, né? E ele fez o filme. Gente, é muito triste. Não. Tudo que Cristo passou na cruz por amor a nós. Sendo nós não merecedores. O que ele fez por nós. E tem muita gente que não crê nele. Tem muita gente que desdenha dele. Tem muita gente que não crê na Bíblia. Que nem eu já escutei muita gente falar, que a gente conversa. A Bíblia é só um livro escrito por homens comedores de arroz e feijão. Falei, pra mim não. Pra mim, a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente, né? E a gente tá vendo o que tá acontecendo aí, né, gente? As guerras, o que tá tendo, principalmente em Israel. E tem um pessoal que fala que Israel é o relógio da humanidade. E a gente vê a guerra os massacres lá na Palestina, tudo o que tá acontecendo. Então a gente tem que abrir os olhos, porque a gente, quando Jesus não vir para julgar o povo, você não receber assim: eu não te conheço, apartais de mim, praticadores de iniquidade, por não
porque eu não te conheço. Já pensou a dura? A gente vai receber a dura resposta e a gente ir lá pro inferno? Então, assim, eu acho que toda pessoa que se diz cristão, independente da sua religião, não deve se apartar desse livro. E assim, e tem que ter muita intimidade para com Deus, ter caráter, que nem eu falo, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus, né? Porque a Bíblia vai te orientar aqui na terra, como você deve seguir sua vida aqui. Para um dia a gente ir morar na glória com Deus. Então, gente, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.